Eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Bom, passada essa bomba atômica que aconteceu durante os últimos dias sobre a presença de Messi no Paris Saint-Germain, eu venho aqui para conversar com vocês sobre o impacto dessa contratação, né? A gente sabe que o Messi ele é o maior jogador do mundo, ele tem aí excepcionais resultados com o Barcelona e chegando a um time tão milionário igual é esse do Paris Saint-Germain, que fez uma janela de transferências tão forte e, aliás, uma janela de transferências históricas para o clube francês, qual é de fato o impacto que o Messi terá dentro do Paris Saint-Germain a nível mundial? São muitas perguntas, são muitos questionamentos, mas a certeza é de que a equipe parisiense está montando mais do que um esquadrão, está montando um time para fazer história no futebol mundial. E o primeiro impacto que eu vejo é no próprio campeonato local, é na própria Ligue 1. A Ligue 1, que é um campeonato que pouca gente dá moral, né? Pouca gente se pega vendo o que acontece no campeonato francês. São basicamente os jogos do Paris Saint-Germain e mesmo assim vistos um pouco meio de lado, porque os horários costumam colidir com outras grandes ligas, como o campeonato italiano, como o próprio campeonato inglês e até mesmo o campeonato alemão. Com o Messi, e aliás, com o Messi junto com as outras contratações que a equipe parisiense fez para esta temporada, a Ligue 1 ganha, sem dúvida nenhuma, um outro nível, né? Um nível de que todo mundo agora vai se pegar vendo jogos do Paris Saint-Germain em razão dessas contratações absurdas feitas pela equipe do Parque dos Príncipes. E sem contar, obviamente, o nível de audiência que deverá aumentar, né? A audiência do Paris Saint-Germain certamente atingirá níveis globais muito elevados. Bom, esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é com relação à estrutura de jogo, né, desse time. Como será que o Mauricio Pochettino vai colocar em campo? O que me preocupa é que, para mim, o Mauricio Pochettino, e eu tenho lugar de fala, já que conheço o trabalho do Pochettino há muito tempo, dará desse time, né, nessa equipe? Será que ele vai conseguir segurar todas essas estrelas a ponto de se tornar, por exemplo, campeão da Liga dos Campeões? É a grande pergunta, né? Uma pergunta que me remete aí a outros períodos grandes, né, que a gente teve no futebol mundial, a época, por exemplo, dos Galácticos, que tiveram problemas com seus técnicos, mas eu vejo esse time do Paris Saint-Germain um pouco mais tranquilo com relação ao que se espera do conjunto, né? O Paris Saint-Germain hoje tem jogadores de referência na equipe, como o Mbappé e o Neymar, e com a chegada do Sérgio Ramos e também do Messi, certamente o time terá um pouco mais de equilíbrio, né? Eu ia falar em equilíbrio emocional, mas sim, só vai saber quando o time de fato entrar em campo. Outra questão importante que a gente tem que levantar aqui é sobre a questão do fair play financeiro. Por que isso é um questionamento que deve ser feito em razão das contratações que o Paris fez, né? Vale lembrar que o Paris Saint-Germain basicamente não gastou dinheiro, né? Gastou basicamente só no Hakimi cerca de 70 milhões de euros. É um jogador que é muito forte ali pelo lado direito, mas as outras contratações que pesam, elas foram de graça, né? Porque a gente sabe que existem luvas, a gente sabe que os salários são elevadíssimos, mas não houve custo. Há exemplo, por exemplo, do que fez o Manchester City, que gastou 100 milhões de libras no Grealish junto ao Aston Villa. O time do Paris Saint-Germain, em tese, gastou menos com transferências. Agora, será que vai caber de fato no orçamento que se adequa ao fair play estipulado pela UEFA? O Barcelona, inclusive, teve problemas com o fair play financeiro, só que o fair play financeiro interno, né, da própria La Liga, que impede que o gasto seja maior que o faturamento. Será que isso vai acontecer também com a equipe do Paris Saint-Germain nos próximos anos em relação à UEFA?
Bom, o que aconteceu, por exemplo, com o Manchester City nessa temporada é um indício de que, para mim, isso é uma grande balela, não vai acontecer. Dificilmente acontecerão problemas com relação a esse tipo de transferência, porque, na verdade, se beneficia um, tem que beneficiar o outro também. Então vai ser difícil provar, inclusive, do ponto de vista fiscal, que existe, de fato, aí uma injeção de dinheiro a mais em relação ao faturamento do clube, né? Um momento em que o futebol precisa ser repensado, sim, já que, por exemplo, a gente vê isso aqui no futebol brasileiro com grandes clubes, mas isso acontece muito na Europa também. E na Europa, diga-se de passagem, se a gente for parar para pegar um momento em que grandes clubes fazem grandes investimentos, a gente pode falar aqui do Chelsea, que certamente é um dos clubes que a gente tem que falar de fair play financeiro, o próprio Manchester City, agora o Paris Saint-Germain, agora não, né? Desde lá de trás, desde dos longínquos anos aí de 2012, quando ele foi negociado com uma empresa catariana. Então, hoje é uma questão muito séria que tem que ser levantada, sim, mas é aquilo, né? A gente vai esperar aí alguns anos para ver se isso de fato vai ser um problema para a equipe francesa. A outra questão que eu tenho que levantar aqui com vocês é com esse poderio que o time tem para, de fato, como eu falei, ganhar a Liga dos Campeões da Europa. De fato, você pega já as casas de aposta para saber quem é o grande favorito para a conquista da Champions League, e o Paris Saint-Germain já lidera aí com cotas até abaixo de 3,9, o que mostra muita pressão nesse time, que esse time vai ter que conviver diariamente, já que esse time se torna a equipe a ser batida na Europa, e não só na Europa e no mundo. A outra comparação que muita gente está fazendo é se seria essa a maior transferência da história do futebol. E talvez de fato seja, passando por esse momento em que muitas equipes estão fazendo grandes contratações. O Manchester United contratou à época o Cristiano Ronaldo, tivemos também as contratações, né, de Zidane pelo Real Madrid, o próprio Figo saindo do Barcelona indo para o Real Madrid, mas agora de impacto de fato essa mexeu muito, né, porque é uma história muito bonita que tem o Messi com o Barcelona e é uma história bastante vencedora. A única que de fato me faz comparar com essa do Messi seria a saída do Pelé do Santos indo para os Estados Unidos jogar no New York Cosmos, né? Essa sim abalou as estruturas do futebol mundial, mas a gente tem que lembrar que um contexto em que o futebol naquela época, na década de 70, ele era descentralizado. Hoje a gente sabe que o futebol é centralizado na Europa e o Paris Saint-Germain se tornou o maior time do mundo com essas contratações que ele fez agora na janela de transferências. Então, o Messi, na verdade, ele é um componente em que, colocado no Paris Saint-Germain, ele causa esse tumulto todo. Então, para mim, a transferência do Messi para a equipe do Paris Saint-Germain se tornou e se tornará talvez a mais lendária de todos os tempos. Vamos ver, é claro, o que vai acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. É claro, a gente vai estar aqui sempre olhando muito de perto o que acontece na Ligue 1 e também com esse Paris Saint-Germain, que, para mim, se não ganhar tudo na temporada 21-22, será uma grande surpresa. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima.